todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado e a todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos. Todos nós brasileiros, nós temos que ficar de olho no Senado e na Câmara. Aquele Congresso é o foco de toda a infelicidade que o Brasil atravessa. Nós temos que observar os tratados e nós temos que observar esses tratados, mesmo que esses tratados sejam mais do que ocultos, secretos, escondidos, mesmo que sejam escusos, eles aparecem. Sabe por quê? Porque os resultados dessas tramóias vai bater no povo, vai chegar no povo. Quando nós observamos que algumas famílias, alguns membros de família estão perdendo o emprego, a maioria dizem que é o quê? Que é normal. É não. É simplesmente o mercado que estava aquecido, deixou de aquecer por causa de investimento. Por causa de algumas medidas do governo, por causa de algumas medidas aos quais foram aprovadas pelo Congresso, foram aprovadas pela Câmara. Então a gente começa a observar que toda a porcaria, tudo aquilo que é prejudicial à saúde da sociedade, de um todo, o coletivismo, tudo que você possa imaginar que está acontecendo hoje, agora, hoje é sábado, que está acontecendo agora no Brasil, é culpa daquele Congresso Nacional. As pessoas estão ali reunidas não para tratar assuntos do Brasil, mas para tratar assuntos. Por que o povo está no meio dos interesses particulares dele? Não é que os tratados, os engodos, as manias, os meios, as pessoas que eles estão tratando, eles se sentem como o povo é que atrapalhasse os esquemas deles. É assim que os políticos, é assim que o Congresso Nacional vê cada um de nós. A nossa Constituição, no artigo 1, e terminando ali o fundamento do artigo 1, nós chegamos ali no parágrafo único, eles desconsideram completamente esse parágrafo único. O que permanece no parágrafo único, tratando-se do povo, repito, é o povo que atrapalha os tratados ou assuntos particulares. Aí você pode dizer como? O Pacheco é uma dessas pessoas que só vive pisando na jaca. Nós temos que observar que ele não está dentro do alinhamento constitucional, primeiro porque impede, barra e faz com que os demais senadores, seus pares, sejam estes calados diante das situações gravíssimas que ocorrem no Brasil. Olha, esses acontecimentos, eles têm que surgir porque os assuntos mais importantes, os assuntos de urgências, que são a sobrevivência, eles põem o interesse deles na frente. E a gente começa a observar que se o Brasil continuar apostando nesse Congresso que aí se encontra, apostando que eles possam sair, eles possam desligar-se do cargo de senador, suplente assumir, e ele possa concorrer ao governos estaduais, nós estamos simplesmente trocando 6 por meia dúzia. Nós temos que observar cada uma dessas pessoas. Olha, observe cada um. Eu só não aconselho você a observar esses partidos de esquerda, porque eles só vivem fazendo M mesmo, então a gente vai ouvir o fedor de longe. Então, eu estou falando das pessoas que estão ali tramando, esse Pacheco, o Lira. Essas pessoas não têm compromisso com a pátria, nem com tão pouco com a Constituição, porque se tivéssemos essa questão em que eu estou pondo em prática aqui, e que eu estou falando, é justamente por causa dos acontecimentos. A prisão, a tornozeleira do Silveira e tantos outros casos que tiveram seus direitos
violados, não foram preservados, a Câmara não preservou, o deputado federal, ele tem essas prerrogativas, seja na Câmara ou fora da Câmara. Então, quando a gente vê um presidente omisso aos compromissos, ao estatuto interno, o regulamento, a Constituição, e deixa as coisas acontecer, essa pessoa está comprometida com alguma coisa. É simples isso. Assim como o Pacheco está comprometido. Esse comprometimento é assuntos particulares. E a gente não percebe, ou eles não querem que a gente perceba, e vem com a conversa de Mariola, sabe? Aquela conversa em que acredita que o povo brasileiro, ele é aquele povo brasileiro que estava adormecido. É aquele povo brasileiro que se encontrava simplesmente dormindo porque acreditávamos e porque assistíamos os meios para nos impedir de falar. E esse impedimento, muitas das vezes, é a mesma condição em que o treinador de elefante coloca um monstro daquele tamanho agarrado numa cordinha e num graveto. É a mesma condição. O que nos impedia de reagir e de pensar era justamente o patriotismo, o amor à pátria, amor ao Brasil. E isso despertou quando uma única pessoa, o presidente da República, agiu como um patriota, buscou esses valores no seio de cada um de nós brasileiros. Algumas pessoas, elas estão resistindo, mas não por muito tempo, porque está muito evidente. As evidências é mais do que evidência. É uma prática corriqueira desses partidos de esquerda que estão fazendo campanha, principalmente o ex-presidiário fazendo campanha, que está falando coisas absurdas. Se o presidente da República ele falasse uma só coisa que o ex-presidiário fala hoje nas mídias, era uma terceira guerra mundial. O Supremo Tribunal já estaria ali manifestando, o Congresso já estaria se manifestando, algumas organizações não governamentais já estariam se manifestando, o coletivismo já teria ali alguns membros, esses partidinhos aí de esquerda, ou essas pessoas que aí se encontram defendendo, esses artistinhas aí defendendo, que estão aí numa abstinência muito grande por causa da Lei Rouanet, que eles não estão mais ganhando, eles iriam manifestar. Essa moça que canta essa cacofonia também já estaria manifestando. O motivo seria justamente porque se ele usasse pelo menos uma palavra do que nós estamos ouvindo o ex-presidiário falar nas mídias. Quer dizer, ninguém está manifestando, está todo mundo calado. Quer dizer, as pessoas buscar os meios para fazer terrorismo com as pessoas, buscar os meios para, sabe, tentar exercer aquelas pessoas, os próprios, irem levantar, fazer um levante, buscar os meios de descobrir apartamento, endereço, esposa, filho. Isso é a mesma coisa que bandido faz. Levantar o endereço de um gerente de banco para depois sequestrar a família, esposa, os filhos, para depois forçar o gerente a abrir o cofre. Quer dizer, é a mesma situação, isso é terrorismo. Isso só bandido é que faz. Só criminoso é que faz. Então a gente está assistindo isso e as coisas parecem que, sabe, estão adormecidos, algumas autoridades adormecidas para este lado, mas para o outro lado eles são muito ativos. E a gente consegue assistir isso quando o Lira concedeu, né, esse direito ao STF, quando o Pacheco concedeu esse direito, dando livre acesso ao legislativo. Nós estamos assistindo as esferas, uma querendo engolir a outra, mas quase, podemos dizer, uma separação de células, sabe? Eles estão dividindo as células, sabe? Dividindo ali o Congresso, dividindo ali a Câmara,
Eu digo, quando eu falo Congresso, eu vou repetir Câmara e Senado. Então estão dividindo as pessoas, estão dividindo a justiça, estão dividindo o povo, tentando fazer um outro Brasil e depois usar os meios mais desesperador para poder levar essas pessoas a se alimentar ou alimentar-se ou alimentá-las de coisas erradas, ações erradas, terrorismo, invasão. E depois não vem as manifestações, porque o povo brasileiro, ele despertou, então não está dando tempo essas organizações criminosas, terroristas, agirem de forma livre. Mas tem muitas pessoas que ainda apostam nesse movimento. Só que o Brasil não vai permitir isso. Só que nós estamos assistindo o desespero. Nós estamos assistindo essas falas desesperada, grosseira, arrogante, fora de contexto, fora de qualquer situação que o mundo possa ver. Nós estamos assistindo uma pessoa justamente que deveria estar no seu devido lugar, cumprindo a sua pena, responsabilizando, sair dali limpo e fazer com que a sua vida de fato viesse correr normalmente após a sua prisão, após a sua pena cumprida. Aí sim teríamos aí uma razão, né, para sempre estar desconfiando, né, dessa pessoa, porque no momento em que se encontra fazendo esse tipo de trabalho, temos que estar todos nós desconfiados. Assim como também se ele tivesse cumprido sua pena, estaríamos ali desconfiados. Porque não se recupera prisioneiros, não se recupera uma pessoa psicopaticamente, né, dentro do desequilíbrio mental em que alcança a maioria dessas pessoas. Não é assim, simplesmente por via deles pagarem os seus crimes que eles vão se recuperar. Não, nós temos que afastar de vez essas pessoas e afastá-los de forma democrática. Nós permitimos que muita coisa ruim entrasse na nossa política e que muita coisa tomasse decisões na nossa política. Nós permitimos que muitos senadores, olha, é cada senador, e esses senadores dos partidos de esquerda, eles não têm raciocínio nenhum, porque eles esperam que alguém os oriente para que eles possam cometer as suas loucuras, para ser exatamente nem poder compreender o que lê dentro de um projeto de lei. Eles não leem, eles aprovam, às vezes, sem saber. E depois eles acham que fizeram errado. Já aconteceu uma vez que um pessoal de esquerda votou um projeto de um outro pessoal, se não me engano, de uma PEC, e depois ele foi ler que outro compreendeu que ele cometeu um grande erro por ter assinado aquele projeto, por ter acompanhado, por ter... Então a gente vê que os erros são grotescos, as pessoas não entendem. E é essas pessoas que algumas, uma minoria, quer entregar a nação, o gigante da América Latina, e que temos aí toda condição para sermos uma potência, só que para que sejamos uma potência é preciso que a gente mude o Congresso Nacional e que as pessoas que vão substituir um texto do Senado, pelo amor de Deus, não se corrompa de forma a cumprir ou buscar os meios de resolver seus problemas, mas que ame as condições que são impostas e faça com que o Brasil possa, de fato, olhar para o seu povo e que o povo possa receber aquilo que merece. Por quê? Porque quem está pagando essa conta absurda é o povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter um firme propósito de cobrar dessas pessoas, desses seus representantes, mesmo que essas pessoas estejam dentro de termos constitucionais e que não há como alcançá-los. Ele esquece que o mesmo meio que usa
para usurpar o povo, fazer o povo de besta. A Constituição é bem clara quando diz que todo poder emana do povo que é exercido pelos seus representantes ou nos termos da Constituição. Quer dizer, a Constituição garante qualquer investida do povo para mudar essa tralha que aí se encontra. Os termos constitucionais garantem isso. E é isso que as pessoas têm que observar e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer um levante democrático, buscando os meios para que venhamos mudar essas pessoas que aí se encontram. Aliás, todos, até que prove o contrário, todos. E que vamos apostar, e que devemos apostar, mas não todas as fichas, que esse renovo na Câmara e no Senado não possa essas pessoas virarem as costas, como muitos senadores e governadores que foram eleitos às custas do Jair Messias Bolsonaro e que viraram as costas e tornaram-se ferrenhos inimigos da pátria. Não foi nem do presidente Bolsonaro. E não podemos permitir que esse erro ocorra de novo. Para isso, nós temos que acertar. E acertar o alvo é fazer uma mudança de forma radical no Brasil. Um abraço.